Olá, boa noite. O nosso convidado hoje no Frente a Frente, direto de Brasília, é o presidente nacional do PPS, deputado federal Roberto Freire. Enfim, quais os rumos do partido para 2014 e o grande mistério, José Serra vai ou não se filiar ao partido para concorrer à presidência da República? Boa noite, presidente, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí, satisfação. Muito bem, nós estamos ao vivo em rede nacional e você pode mandar suas perguntas colaborando conosco aqui hoje no Frente a Frente para 0 operadora 17 33558432, para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o Twitter da Denise, @Deni Rotenburg, minha colega de apresentação. Boa noite, Denise. Boa noite, Leandro. Boa noite, presidente. O presidente do PPS, Roberto Freire, tem 71 anos, é pernambucano, advogado e militou no PCB, foi líder do antigo MDB e hoje integra, obviamente, o PPS. E está aí nas cabeças para 2014 também com o PPS, querendo inclusive ter candidato a presidente da República. O PPS vai de candidato próprio, o José Serra vai ingressar no partido? Para já tentando responder aqui a provocação inicial que o Leandro fez. Olha, eu gostaria muito de poder dar uma notícia positiva sobre José Serra. O partido todo, eu diria, que aguarda até com muita ansiedade, porque a tese da candidatura própria é uma tese amplamente majoritária no partido. Eu diria que são raríssimos aqueles que não admitem a tese da candidatura própria. E até em determinado momento admitindo que eu pudesse ser candidato. E eu tenho a exata noção de que para ter candidato é candidato competitivo. Nós não seríamos, então não vamos ficar pensando nisso. A hipótese Serra, sim, dá ao PPS um protagonismo e uma capacidade de disputar a eleição com chances até de vitória. Até porque dos candidatos que estão aí, não tem dúvida que é o mais competitivo, é candidato de São Paulo. Uma eleição presidencial no Brasil sem um colégio eleitoral, tendo como candidato um dos seus, um colégio eleitoral que significa quase um quarto do eleitorado brasileiro. Então não é qualquer coisa. Então, nesse sentido, a perspectiva de Serra vir para o PPS é muito bem-vinda. O partido todo se mobiliza, mas eu não posso dar essa boa nova, essa boa notícia. O senhor ainda acredita, faltam aí menos de 20 dias para acabar o prazo, o senhor ainda acredita que ele vai se mexer? Acredito. Porque até... o que a gente ouve dos tucanos é que não, que ele fica no PSDB mesmo. E... O senhor tem conversado com ele? Tem, mas olha, o PSDB, nessa reta final, busca segurar a Serra. Um tempo atrás, quase que os escorraçavam. Então, perceberam que ele é importante, especialmente depois dessa pesquisa, que ele apareceu com 16%? Eu não sei. Instituto Paraná? Eu não sei, porque sim, o Instituto Paraná teve uma hoje, pesquisa hoje, e que dá a ele um terceiro lugar, muito próximo da Marina, e com algumas perspectivas muito interessantes. No sul do país, ele ganha para a Marina, ou ele ganha para Dilma. E é onde o Brasil, mais desenvolvido, uma boa presença, pode, quem sabe, alçá-lo a um segundo turno. É uma hipótese, e eu diria mais, é uma hipótese importante para as oposições. Aí não é apenas para o PPS. O que ele tem conversado com o senhor quando ele te procura, ou o senhor procura ele? Vocês têm conversado muito. O que o senhor pode adiantar para o telespectador da Rede Vida desse diálogo do senhor? Olha, nada. Aquilo que seria importante e gostaria de dizer, eu não tenho a palavra dele que viria para o PPS. Ele continua, evidentemente, sem maior definição, todos nós entendendo que é uma situação não fácil de resolver. A vida dele, política, no estado de São Paulo, é com os setores que formam o PSDB. Ele mesmo fundador do PSDB. Então, isso não é uma decisão fácil, nós sabemos, mas estamos aí aguardando. É o máximo que eu posso dizer. Aqui no Twitter, Remilson Costa, do Rio de Janeiro, obrigada pela sua pergunta. Ele quer saber se o senhor pode detalhar o porquê de achar José Serra o mais preparado dos candidatos após a presidência da República?
Olha, o que é difícil, né, tentar convencer as pessoas. O que eu posso dizer é que foi um excelente prefeito e um excelente governador de São Paulo. É um dos homens públicos que tem a coragem de enfrentar os problemas e que não faz nenhuma concessão ao populismo, que é uma regra muito em voga no Brasil dos tempos de Lula. Mas, presidente, ele foi... O que vale é ganhar voto. E para a Serra, o que vale é ter uma postura de estadista, porque o Brasil precisa se construir para as próximas gerações. Não é para alguém ficar imaginando que tem que ganhar a eleição amanhã. É inegável que o Serra seja um quadro pragmático, os próprios tucanos reconhecem isso, é do perfil dele. Agora, eu tenho ouvido muitos de tucanos próximos a ele que ele ficou totalmente isolado no partido, que de uns 2 meses para cá ele tem chamados mais próximos, exposto à situação dele no partido, tentando explicar por que sairia do PSDB para o PPS. E no fim da conversa ele diz, e aí, você vem comigo? Todo mundo disse não. Inclusive o Aloysio Nunes Ferreira, que sempre foi o fiel escudeiro dele. Mas olha... Então, isso o senhor acredita que esse cenário no PSDB não colabora já para ele partir para esse projeto do PPS? Olha, se tivesse da parte de Aloysio e de outros a vontade de acompanhar, ele já estava aqui. Esse é um dos aspectos que leva ele a ficar com dúvidas. Mas é uma questão muito objetiva. Nós estávamos pretendendo uma fusão que poderia viabilizar a chamada janela. Exatamente. E com isso, quem tinha mandato poderia vir para esse projeto sem nenhum risco. Agora não dá mais. O que houve não com tendo essa fusão, olha... O que houve? Por que não fragou a proposta de fusão? Insegurança. Por parte de quem? Insegurança jurídica, não era da parte de ninguém. Até hoje você não tem, por exemplo, o TSE sentou em cima. Tinha uma consulta para saber se a fusão era um novo partido ou não, e até hoje o TSE não decidiu nada. Quer dizer, é um TSE que cria problema, inclusive, contra a cidadania. Marina está aí, purgando uma hipótese de não construir o seu partido. Mas no caso de Marina... Por conta de uma burocracia, não sabe. Ela cumpriu os prazos, Marina Silva? Não tinha que ter prazo nenhum, prazo da cidadania. Isto é um abuso. Quem é que perde, por exemplo, se Marina não for candidata? É a cidadania. Agora, quem ganha? Dilma e o Estado? E por que Dilma tem que ganhar no tapetão? O senhor acha que existe, então, uma ação deliberada por parte da Justiça se Eleitoral para barrar a candidatura de Marina e evitar, por exemplo, Não sei, mas do governo Dilma eu sei que sim, porque ela tentou no parlamento e nós impedimos que fosse aprovado um projeto de Edinho Araújo que era proibitivo da criação de novos partidos. E isso patrocinado por Dilma, a presidente. Por Dilma ou por Michel Temer? Que o Edinho é apadrinhado do Michel Temer. Mas não foi Michel Temer. Dá no mesmo? Não dá no mesmo, não. Até porque não foi Michel Temer. Mas o Edinho Araújo foi é muito ligado ao Michel Temer. E mais, governo Dilma junto com Lula. Inclusive também colocando no mesmo projeto que as fusões não resultavam em novo partido, em cima de nós. E do MD que pretendíamos ali. Claro, não vamos estar escondendo isso. Eu sou defensor da plena liberdade de organização partidária e de candidatura, porque isto é que importa para a cidadania. E não você estar cumprindo os prazos que a burocracia faz com que não sejam efetivamente cumpridos, e aí você pode correr o risco da cidadania não ter uma opção, uma escolha que Marina significa. Perde a sociedade brasileira. O senhor acha que não sai mesmo o partido da Marina? Qual é a sua aposta? Olha, eu estou torcendo que saia, até porque eu defendo que seja uma alternativa para a sociedade. Eu não admito que alguém do governo fique imaginando que vai ganhar no tapetão, acabando com as candidaturas. Na hipótese dela não conseguir formar a rede, o PPS pode ser uma porta de entrada? Olha, eu acho que talvez hoje seja mais complicado. Lá atrás a gente ofereceu, inclusive, convocarmos um congresso conjunto, mas ela fez a opção pela rede, diz que não quer e não admite plano B nem C. Não sou eu que vou estar aqui inventando plano para ela. Então, o que eu posso dizer é que aguardo que ela consiga e participe. Estou torcendo por isso, e seriamente. Agora, até lá, muito provavelmente, o partido vai ter talvez outras alternativas, como eu disse, aguardando ainda
que Serra positivamente diga que vem para o PPS. E se não tiver isso, hoje temos uma excelente notícia, né, de que o governador Eduardo Campos parece que se afasta do governo. Amanhã às 10h30 e isso sinaliza da executiva do partido, justamente para entregar os cargos do governo Dilma. Como é que o senhor avalia essa decisão do PSB? Eu digo que não era fácil. Vai sair amanhã, né? Hoje à noite, porque os governadores do partido têm alguma dúvida em relação a isso. Olha, eu quando estive com o Eduardo Campos, eu disse a ele, eu digo, olha, romper com o governo, mesmo que você saia bem como nível de diálogo, é um diálogo respeitoso, mas é problemático, porque as pessoas criam muito vínculos, né? Quando você tem cargos, as relações do governo, do PT, nunca são muito republicanas, é muito naquela do toma lá, da cá, então cria algumas vezes exigências que são muito difíceis você romper. Eu posso dizer isso, e disse a ele, por experiência própria, porque o PPS fazia parte do governo Lula. E nós rompemos. Saiu em dezembro, hoje à tarde o senhor ainda me dizia que saiu em 12 de dezembro de 2004. Por que o PPS deixou o governo Lula? Olha, naquele momento que não tinha nem mensalão ainda, estava tudo uma festa, uma alegria, o país parecia que estava em lua de mel com o presidente. A gente fazia crítica, por exemplo, e não éramos ouvidos. Críticas de quê? Críticas à política econômica, que sabíamos que aquela opção que o governo estava fazendo era uma posição equivocada, e o Brasil está aí. Qual a posição? Desindustrialização. Claro, do ponto de vista econômico, um populismo exacerbado, o viés do consumismo, mas ao mesmo tempo em atendimento aos interesses do sistema financeiro, que banqueiro nunca riu tão à toa quanto no governo Lula. Isso no Brasil. E era um governo que se dizia de esquerda, e dizia, não é por aí. Essa taxa de juros, esse absurdo, né? E o viés consumista, um populismo exacerbado, que isso evidentemente era voo de galinha. E nós fazíamos essa crítica. E uma outra crítica, era a crítica do aparelhamento do Estado brasileiro pelo PT, que era algo que hoje todo mundo está vendo, naquela oportunidade poucos viam. Mas o PPS alertou e disse, não vamos aceitar isso, isto é um absurdo. Bom, não tínhamos, como você mesmo diz, ainda o mensalão. O que tínhamos era Valdomiro Diniz recebendo lá a propinazinha lá dele, na televisão, lá dos Correios. Não sei de onde. Carlinhos Cachoeira. Carlinhos Cachoeira. Está lá junto com o PT, lá atrás. Era a única ideia. Não tínhamos ainda clareza de que o mensalão existia, a compra de partidos e parlamentares. Embora Miro Teixeira, que nessa época era do PPS, já tinha um pouco alertado que tinha alguma coisa meio estranha. Foi ele que denunciou. Sim, mas ali naquela época ainda não tinha denunciado. Ele foi denunciar em março, ou comecinho de 2005, quando aí estourou tudo com Roberto Jefferson. Então, para mostrar que a gente fez essa crítica, e por conta dessa crítica, a política econômica e o aparelhamento, a gente rompeu e entregou os cargos. E não foi fácil. Então, Eduardo, evidentemente, que está também tendo alguma dificuldade. Olha, mas eu acho que ele vai ganhar e ganhar bem, sabe por quê? Porque a gente saiu do governo para nada, era para fazer oposição. Ele está saindo para disputar a presidência da República. E eu acredito que é um excelente candidato. Qual a diferença do PPS que apoiou o Lula para o PPS de hoje que não apoia Dilma Rousseff? Olha, talvez a confirmação de tudo aquilo que a gente dizia quando rompeu com Lula. Que essa política econômica era desastrosa para o país. Mas é só política econômica? Sim, mas em suma. Não, eu não vou falar de corrupção, até porque não foi o problema que nos levou ao rompimento. Pode até nos levar hoje ao não reatamento, mas não foi a questão básica. A questão básica nossa foi uma política econômica equivocada. Uma política que fez, por exemplo, o processo de desindustrialização do Brasil se acelerar, nós voltássemos a uma pauta de um país exportador de matérias-primas, como tínhamos na década de 30 e 40. Isto é um dos absurdos do governo Lula.
Nós vamos pagar caro esse período do governo Lula e Dilma está pagando muito caro. Só não pode dizer nada porque ela é fruto exatamente dessa irresponsabilidade de Lula. O senhor está seguindo aí a linha mestra da crítica à economia do governo Lula e do governo Dilma Rousseff. Agora, se aconteceu o José Serra se filiar ao PPS, muitos dizem na praça que ele é esquerdista, mas muito mais à esquerda que o Lula. O senhor vai condicionar o PPS, a candidatura para ele, a uma mudança na política econômica? Claro, o que o senhor vai pedir para ele? Claro, olha, eu não vou aqui dizer, porque eu não fico fazendo índice de quem é mais à esquerda ou menos à esquerda. Mas da política econômica, bem pragmática. A política econômica, Serra, por exemplo, é uma coisa que as pessoas não conseguem compreender. Serra nunca foi candidato do setor financeiro brasileiro. Nunca então foi. ele não vai ser o candidato dos banqueiros. Nem vai ser, claro, e eu talvez só apoie ele por conta disso. Não é uma coisa que eu gosto de ser candidato de banqueiro, não é bom, bom sinal. Ele só será Não é candidato que o banco não seja fundamental, é fundamental na economia, mas não pode ser o hegemônico e nem ditar as regras, não é possível. Na hipótese de José Serra nem Marina Silva conseguirem aí, seus projetos de candidaturas, o senhor vislumbra apoiar quem? Aécio Neves ou Eduardo Campos? Olha, são dois excelentes candidatos e o partido, eu posso dizer a você, se está dividido meio a meio, eu não sei, mas que evidentemente tem para ambos grandes apoios e grande simpatia. Então, não posso aqui afirmar. E não quero antecipar, até porque Soninha Francini já me disse, Roberto, se você disser que é a favor de uma pessoa, qualquer um pode dizer, mas você pode estar influenciando muito. Então eu fico calado. Né? Tanto Eduardo Campos quanto Aécio Neves são grandes candidatos que podem representar, inclusive, a mudança que o Brasil precisa ter. Seu partido hoje está na oposição. Tem também o Democratas na oposição, que é um partido aí que vem sendo assediado do ponto de vista eleitoral, tanto pelo partido de Eduardo Campos, o PSB, quanto pelo PSDB de Aécio Neves. Como é que é o relacionamento do PPS hoje com o DEM? Olha, nosso existe, relacionamento... porque em Recife sempre foi, em lados opostos. Não temos maior identidade, claro. A identidade nossa o senhor sempre foi mais à esquerda, mas não, hoje em dia mudou? Claro. A identidade quem mudou? Foi Roberto hoje... Freire ou foi o DEM? Não, nenhum dos dois mudou. Apenas estamos na oposição. O que eu posso dizer a você é que eu faço uma oposição pela esquerda. O DEM faz pelo centro e mais à direita. Mas somos oposição e por isso que estamos juntos. Como estamos juntos na oposição com o PSOL. O DEM também, de vez em quando, se encontra lá votando contra o governo. Então, nesse sentido, tenho muita clareza de que nós não temos aliança com o DEM nem com o PSDB. Nós participamos da força oposicionista ao governo Lula, no parlamento, nas atividades práticas, mas cada um definindo bem o seu caminho, as suas propostas, o seu programa, e que coincide como oposição. Não sei se vamos ter essa coincidência num projeto político. Por exemplo, o nosso, evidentemente, não coincide com a da Dilma. Não vai coincidir com um projeto se, por exemplo, o DEM tiver como candidato a presidente da República. Nós podemos até, em função de sermos oposição, se houver um segundo turno, caminharmos para essa alternativa. Mas do ponto de vista da política hoje, nós estamos querendo ter protagonismo exatamente para afirmar essa postura que tivemos quando rompemos com o governo Lula, e foi um rompimento com uma posição claramente de esquerda, contra um processo que era um processo equivocado de subordinação aos interesses do sistema financeiro e de um populismo exacerbado. Presidente, qual o tempo de TV do PPS na campanha eleitoral? Isso. Olha, se fosse um pouquinho maior, a gente já estava aqui muito mais tranquilo. Eu não sei, sabe por quê? Porque não adianta a gente fazer política com base no tempo de televisão. Por isso que vem a minha pergunta, por isso que eu toquei nesse assunto. Porque quem procurar o senhor para conversar sabe que está procurando o senhor pelos ideais, do PPS. O Aécio Neves já procurou o senhor para conversar? Procura, e ele quer, e ele tem interesse, claro. Hoje mesmo conversamos com ele em plenário sobre possibilidades. Eu até disse a ele que a imprensa tinha me cobrado porque em Minas o partido reuniu e decidiu que deveríamos apoiar Aécio, se não tivéssemos
a possibilidade da candidatura própria, né, alternativa. E aí vieram me perguntar, e aí? Eu digo, o partido é livre. Né? Tem lá alguém no Rio Grande do Sul que acha que pode ser Qual o panorama do partido hoje? Agora, vai se unificar tudo quando a convenção tiver que decidir. O mapeamento hoje do senhor do PPS? Não tem. Está mais para Eduardo, está mais para Aécio? Não. Olha, o senhor não tem consultado os estados para saber? Não, por exemplo, o Rio fez um indicativo de Aécio. Manaus, Amazonas, fez por Eduardo Campos. Estão surgindo os pronunciamentos em função de que a espera do Serra e da candidatura própria, se não vingar, o partido já comece a analisar as alternativas. Mas a candidatura... Eu diria até que tem também aqueles que defendem a candidatura Marina. Tem também. Mas a candidatura do Aécio não é incógnita ainda para o senhor, para o PPS, já que vocês defendem essa linha independente, diferente do governo Dilma, na questão da economia, porque ele é do PSDB, o PSDB trabalhou muito pelos banqueiros na gestão FHC, inclusive salvou os bancos. Então, será que ele não vem com essa política neoliberal de novo? Então, eu vou responder curto e grosso para você. Entre os dois que são favoráveis aos bancos, Lula, o PT, Dilma, Aécio, Fernando Henrique, nós ficamos com Aécio e com Fernando Henrique. Também apoiador de banqueiro, mas pelo menos não corruptos, como foi o governo Lula. Bom, nós vamos pedir um intervalo e voltamos já. Eu e Leandro Mazzini entrevistamos hoje o presidente do PPS, Roberto Freire. Você pode mandar as suas perguntas para 0 Operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o meu Twitter que aparece aí na sua telinha. Voltamos já. Estamos de volta com o Frente a Frente. Eu e Leandro Mazzini entrevistamos hoje o presidente do PPS, deputado Roberto Freire. Deputado, tem uma série de perguntas aqui no Twitter. Murilo de Almeida Júnior pergunta: como o deputado defende a liberação total de associação? Que tal, para simplificar, acabar com o fundo partidário? Olha, pode até acabar, né, se não fizermos a opção por financiamento público de campanha. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Como é eu que sou tá favorável ao financiamento público de campanha com a possibilidade de que a pessoa física filiada ao partido possa contribuir também para as campanhas. Que é o que está, inclusive, dentro do projeto de eleições limpas, né? Que dando só a pessoa física e pronto, acabou. Mas é a proposta do PPS. O PPS tem, inclusive, uma proposta de reforma política geral e nós levantamos a favor do financiamento público e, portanto, cabe o fundo partidário. O que precisa é se regulamentar melhor esse fundo partidário. Por quê? Porque ele hoje está se prestando a algo que preocupa um pouco. Da mesma forma que preocupa, por exemplo, o imposto sindical, que você começa a ter as centrais sindicais e os sindicatos muito mais interessados nos recursos que vêm dos impostos sindical do que de representar a categoria. E você começa a ter partido político que começa a ter presença apenas para se credenciar para receber fundo. Isso precisa ter uma melhor regulamentação. No começo, tinha uma preocupação maior, por exemplo, tinha que ter bancada e liderança. E para ter liderança, tinha que ter um número mínimo de parlamentares. Então, com isso, você já criava e algo democrático. Não é algo aleatório, é algo objetivo. Se tem liderança na Câmara, então pode receber fundo. Mas hoje em dia caiu, né? Mas caiu, sim, claro, é isso que eu estou dizendo. Você pode regulamentar melhor, sem necessariamente acabar, porque ele é uma base importante para o chamado financiamento público de campanha. Que nós já temos, em parte, é bom que a gente lembre sempre isso. Não só o fundo partidário, mas também os tempos de televisão e rádio.
porque aquilo há uma compensação das empresas com o imposto devido e como é que por está elas. agora essa questão? Outro dia eu li que virou um mercado persa, essa questão para troca de partido. O deputado leva o seu tempo de TV e o fundo partidário também, né? Uma fração. Não, isso foi mais ou menos coibido com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que o mandato era do partido e não do parlamentar. Antes dessa decisão, realmente era isso, era troca de camisa e você levava tempo, Que foi o PSD cresceu assim, né? Mas o PSD foi dar a interpretação que aí o Supremo deu e o TSE, a partir da decisão de que o novo partido poderia levar. Então foi uma interpretação, até quem foi o relator foi o Toffoli. De que como era um nascituro, então... Mas continua assim, né? Tanto que virou uma profissão de partido. Não, mas isso porque é a interpretação de que para um novo partido, o deputado que for leva o tempo. Porque senão o partido nascia, mas não crescia. Não, era algo que poderia significar infanticídio. Nascia, mas morria. Então... interpretaram essa possibilidade. Daí essa tese das janelas e tudo mais. Tem que regulamentar melhor. Da forma que está, começa a ter muito partido para o fundo partidário. Muito mais do que como interpretação programática ou de interesses da cidadania. Que eu sou a favor da livre organização. Eu sou favorável, o PPS inclusive, do fim do monopólio da candidatura por partido político. Você pode ser candidato pelo partido, mas pode ser por movimento social ou até avulso. Presidente do PPS, deputado federal Roberto Freire, nosso convidado hoje aqui no Frente a Frente, direto de Brasília. Quero convidar você, telespectador, a mandar suas perguntas para o telefone e e-mail que aparece na sua tela durante o programa. Mandar o nosso abraço para o Francisco Giovanni, lá do Ceará, e o José Cardoso de Vilhena, Rondônia. O André Luiz Souza do Rosário de São Paulo faz a seguinte pergunta: qual a proposta do PPS para a área de defesa nacional e diretrizes de política externa? Olha, você é até um bom tema, efetivamente. Vocês estão aí acompanhando, todos nós, preocupados com os Estados Unidos. E é evidente que não vamos ser ingênuos de pensar que as potências não se espionam reciprocamente. O que é condenável, é evidente, mas o que é mais grave é você ter no Brasil um sistema de segurança nacional completamente irrelevante. Porque não é possível que você tenha presidente da República do Brasil que, com a maior facilidade, possa ser espionada. Ainda soube a segurança nacional? Soube pela imprensa, segundo ela. Claro, você não vê existe que coisa absurda. A contra-espionagem. Então, primeiro tinha que começar a ter vergonha de que nós não temos um sistema capaz de impedir que os outros nos espionem. Até porque qualquer indústria, a espionagem industrial, uma das coisas que uma indústria se preocupa muito é com seus segredos tecnológicos, de inovações, e ele se cuida. O Brasil não se cuida. Onde as Forças Armadas? Onde o governo? Isso é uma coisa vergonhosa. Claro, condenar a intromissão norte-americana é evidente, mas precisa ter cuidado, não fique bancando muita coisa, porque no fundo significa uma tremenda fragilidade deste governo, uma demonstração de total incompetência na área de segurança. Quanto à questão da política externa, há muito tempo a gente vem tendo uma política que não é voltada aos interesses do Brasil, mas muito mais aos interesses do partido dominante. Ideológicos também? Claro, e profundamente equivocado. E nesse sentido, esse aparelhamento que nos levou a romper lá atrás, está hoje cobrando todos os seus equívocos. É um Brasil que se submete, por exemplo, concedendo asilo político a um senador boliviano, não importa por que tipo de justificativa o governo Dilma concedeu o asilo. E não teve força para fazer com que a Bolívia, de acordo com os tratados, concedesse o salvo-conduto a este boliviano. Você veja que absurdo.
Este governo não tem que estar reclamando coisa alguma, a sua subalternidade do ponto de vista da política externa ao bolivarianismo leva o Brasil a cometer esses graves equívocos, a ser desmoralizado, como foi no caso desse daí. Como foi desmoralizado pelo Paraguai, porque quis desmoralizar o Paraguai no Mercosul. Então são problemas que evidentemente demonstram a falta de compreensão que o governo tem. Prisioneiro do Mercosul e ausente das grandes negociações internacionais, bilaterais, de troca de comércio, de um mercado livre. São alguns problemas que começamos a sentir, inclusive, na nossa economia. Deputado, só um pouquinho, Denise, só para complementar aqui, que agora me veio uma história, o seguinte: conheço muitos diplomatas, alguns embaixadores, nesse convívio nosso aqui em Brasília. O que eu sinto ali da conversa com eles que é o seguinte: tudo bem que o Eduardo Saboia, o diplomata que tomou a decisão solitária de trazer o senador para cá, errou na condição de não se reportar ao presidente e ao chanceler, acabou derrubando o chanceler. Mas esse episódio mostrou que parece que o Itamaraty, que tem ótimos quadros, excelentes quadros, concursados e técnicos, não quer ser um braço justamente desse governo ideológico que está aí. Eles querem soltar um grito de independência, mas só acredita que isso vai acontecer, seja no governo PT, seja no governo PSDB, porque o executivo manda ali. Não. Olha, o Brasil, nas políticas externas, sempre teve um Itamaraty muito atento. Eu diria a você que mesmo no regime militar, em que você tinha um governo ditatorial dando ordens para fazer, por exemplo, o que fez o embaixador brasileiro no Chile de Pinochet contra os brasileiros, inclusive Zé Serra, que lhe retirou o passaporte, que não admitia presença, e eu tive no Chile, participei do Chile e sei disso. Inclusive depois ele apareceu como indicado pelo governo Fernando Henrique no Senado, e eu e Serra encaminhamos uma votação contrária a ele. Só para dizer que o Itamaraty não vou aqui dizer que sempre teve independência, não tem nada disso. Mas tinha. Mas há a praxe diplomática. Claro, mas tinha um certo encaminhamento de políticas de interesse nacional, independente do governo. Você teve isso em vários momentos, uma certa diretriz básica de política de interesse nacional. O que é que veio com o PT? É que muitas vezes a política não é determinada pelo Itamaraty, não é nem mesmo analisada pelo Itamaraty, é imposta ao Itamaraty por decisão de assessores que representam a política do partido. Quem faz esse papel hoje no governo? Marco Aurélio Garcia. Isso é conhecido por todos. Ou seja, o Itamaraty do B. Mas isso é um absurdo, porque o problema que o PT não consegue entender é que eles não vão permanecer indefinidamente no governo. O Brasil é muito maior do que eles. Eles tinham que ter a compreensão, mesmo tentando dar o colorido do seu governo, mas ele tinha que entender que o Brasil tem interesses que suplantam os interesses do partido e deste governo atual. No caso da política externa, evidentemente isso acontece. Denise? Tem uma pergunta interessante aqui sobre comércio internacional. O PPS prefere a manutenção do Brasil no Mercosul ou negociar com a Aliança do Atlântico? Olha, não adianta imaginar que vai ficar no Mercosul, até porque o Mercosul é um processo que está em profunda decadência. A relação Brasil-Argentina é uma relação que não fez com que o Mercosul desabrochasse. Ao contrário. Ali o processo ideológico também contaminou o próprio Mercosul. Mas não é porque a Argentina está numa situação muito difícil há alguns anos? Porque a ideia do Mercosul é boa. Não, mas a Argentina não estava em situação tão ruim quando foi criado o Mercosul. Atrás. Não era bem isso. É do interesse concreto e a Argentina não trabalhou e o Brasil se submeteu para o crescimento do Mercosul. Houve, por exemplo, um certo isolamento, pouco fizemos em relação aos Estados Unidos, em relação à União Europeia, coisa que esse, talvez, do Pacífico, está muito mais aberto. Até porque eles se juntaram depois de muitos acordos bilaterais, que o Brasil quase não fez. O isolamento do Brasil é um problema grave. Então, esse é também um dos aspectos. Deveria ter sido consequência de uma série de acordos bilaterais e não... Eu diria, não você se enclausurar e com políticas quase
você dá preferência a quem, no comércio internacional, tem pouco peso para a própria economia brasileira, por uma, talvez, injunção mais ideológica do que de comércio internacional. Então, são questões que vão ser colocadas, e eu não tenho dúvida, essa eleição de 2014, nós vamos ter bons debates, porque o Brasil está numa encruzilhada. O esgotamento claro desse modelo populista, do consumismo exacerbado, isto vai trazer para a discussão em política interna e política externa, o problema dos nossos destinos. Qual é o caminho que vai se dar? Então, do ponto de vista da economia, e daí um aspecto interessante de uma candidatura Serra. Até porque ele tem essa capacidade, uma capacidade que você aí me perguntar, me lembrei por aqui, a crise hoje da área da saúde, o melhor ministro da saúde que o Brasil teve foi ele. Então, quem sabe o Brasil não está precisando de uma volta dele para ver se a gente conserta. Até porque, infelizmente, apesar de ser importante e que você dê o atendimento médico à população brasileira, daí que venham os médicos, mas é evidente que a saúde brasileira não é um problema só de médico, é um problema de estrutura e de gestão, coisa que não temos. Eu queria entrar um pouquinho nessa questão do STF, que amanhã vai ser o grande dia do voto do ministro Celso de Mello, no caso do Mensalão. Preocupado com isso. E tem aqui uma pergunta interessante, que embora de modo sutil, o senhor acredita que o STF entrou em processo de bolivarianismo, como acontece com a Venezuela e a Bolívia? Olha, não diria que sim. Por quê? Porque o Brasil é uma sociedade muito mais complexa do que seja Venezuela ou Bolívia. As nossas instituições são instituições, eu diria, mais consistentes. Né? Por exemplo, o tribunal na Venezuela teve um ministro que foi preso, uma ministra, inclusive, presa porque deu uma sentença, um fallo, como se diz em espanhol, deu uma sentença contra o governo do Chávez. E ficou presa. E aí ele dominou através da força bruta. No Brasil é inimaginável o governo fazer isso. Pode até fazer, como fez Dona Dilma, colocar 2 juízes que não participaram do julgamento e viraram o julgamento. Veja que coisa absurda. Você acha? É absurdo, claro. Porque o que eles estão fazendo é o seguinte, desautorizar, sem ter participado, um julgamento que foi feito. Esse embargo infringente, o equívoco dele, é que está sendo para quem já julgou. Normalmente, embargo infringente vem para uma instância superior, um outro tribunal, é um grau de recurso. Você está fazendo, claro, você está fazendo agora no Supremo Tribunal Federal um julgamento novo. No caso, se tivesse julgado pelo STJ, apresentar os embargos para que fossem julgados pelo No STJ não tem. Não tem. Você vai ver o seguinte, é uma excrescência jurídica. O Fórum por Exercício de Função diz que governador também não pode ser em primeira instância. Sabe onde é que ele é julgado? No STJ. Lá ele não terá embargo infringente. O deputado federal tem. Como? Entendeu? Isto é a demonstração de que esse embargo não cabe. Eu estou fazendo um pedido de um novo julgamento, isso é uma revisão criminal. Você acredita que revisão criminal você pode fazer, mas você pedir para um novo julgamento, e quem fez isso? 2 ministros que não participaram de nenhum momento do julgamento. Presidente, com todo respeito aos ministros Teori Zavascki e Luiz Roberto Barroso, são os que o senhor está citando, indiretamente. O que eu falei, o senhor acha que eu não acabei completando a pergunta. Houve tempo, senhor advogado, houve tempo ali de eles lerem todos os autos de todo o julgamento para tomar essa decisão? Ou eles já têm como consolidado a ideia de que há o direito do embargo infringente e simplesmente aceitaram? Olha, um embargo infringente não precisa necessariamente você ler o processo. Não, tudo bem, por isso que eu falei da ideia deles, mas não há uma coisa ali, uma situação um pouco política mesmo? Olha, eu quero respeitar, até porque eu não vejo outra forma de você compor o Supremo, senão com a participação dos outros 2 poderes, indicação do presidente da República e a aprovação pelo Senado. Se não está se fazendo bem feito isso, até porque o Barroso saiu com todos os elogios possíveis, né?
E chegou de forma assodada, O senhor acha que elogiando o réu de forma equivocada, provocou um grave problema. Qual? O problema de dizer que o deputado tinha que ser cassado pela Câmara. E não entendeu que não se tratava por ali de que estava em regime aberto, regime fechado, como ele quis dizer. Não tem nada disso. A Constituição é clara. Quem for condenado criminalmente perde seus direitos políticos. E quem não tem direito político não pode fazer concurso público, não pode ter empréstimos em órgãos federais, não pode participar de concurso, evidentemente não pode exercer um mandato eletivo, porque a Constituição diz isto também taxativamente. Não tem que discutir se ele vai em regime aberto ou fechado cumprir a pena, não tem nada uma coisa com a outra. E ele confundiu tudo isso e levou, e eu alertei. Quando chegou na Câmara dos Deputados, eu fiz uma questão de ordem. Eu não sou tribunal revisor do Supremo Tribunal Federal. Foi o que foi feito. Ou seja, tem que ter a perda automática do mandato. Claro, é mera declaração da mesa. Ele depois reconhece isso. Ou seja, chegou de forma um pouco assodada. Mas, de qualquer forma, independente disso, eu quero respeitar ministro. Não quero aqui dizer que está bolivariano. Agora, precisamos ter muito cuidado, porque o PT... no governo não respeita nem as instituições democráticas, nem a República. E o Judiciário? O Judiciário, a tentativa deles de desmoralizar o Judiciário foi evidente a todo momento. Há uma e ainda série continua. de propostas para mudar a forma de escolha dos ministros supremos. O senhor concorda com essa mudança? Não sou contra, admito discutir. Mas o problema nosso não é de que a forma da escolha ela gera problemas. Não, você precisa ter um Senado. Não, você precisa ter um Senado mais cuidadoso. Mas como o Senado vai barrar, não seria um constrangimento a indicação do presidente da República? E daí? Mas nunca houve. Sim, mas infelizmente... No caso do STF, claro, o STJ. Mas é infelizmente. Eu estou querendo dizer a você, porque o Senado, exatamente, o presidente da República não tem a visão republicana, de que não é o indicado por ele que vai ser o ministro. O ministro será aprovado pelo Senado. Tinha que ter o respeito em tratar o Senado como se uma instituição republicana e não como algo que é a extensão dos seus interesses. Infelizmente, como faz isso, aí gera o que está gerando, que era uma instituição, e veja, amanhã, qual é o problema que eu vejo amanhã? Eu vou pedir de que nós, na democracia que estamos vivendo, um setor importante, um poder que começava a adquirir muito respeito da sociedade brasileira, o Poder Judiciário. Por quê? Por conta da promiscuidade com o Poder Legislativo, a crônica infindável de corrupção e tudo mais, junto com o Executivo, o Judiciário estava um pouco resguardado. Essa decisão amanhã é uma decisão que coloca o Judiciário no olho do furacão. Nós vamos voltar nesse assunto já. Essa é uma preocupação que eu tenho. Pedir licença ao senhor, Denise, ao telespectador. Vamos voltar nesse assunto já no terceiro bloco. Conosco hoje, no Frente a Frente, direto de Brasília, o deputado federal Roberto Freire, presidente do PPS. Temos mais 2 blocos, estamos ao vivo em rede nacional. Você pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 33558432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou também para o Twitter da Denise, que aparece na sua tela. Voltamos já. Muito bem, voltamos com Frente a Frente, direto de Brasília. Hoje eu e Denise Rotenburg recebemos o presidente do PPS, deputado federal Roberto Freire. Deputado, nós estávamos no último bloco falando sobre a situação do julgamento do mensalão, que está numa fase crucial a partir de amanhã com o voto do ministro Celso de Mello sobre os embargos infringentes. Ele disse esse tempo todo desde semana passada que já está convicto do seu voto. Agora, suponhamos que ele amanhã então confirme as previsões de que é a favor do embargo infringente no caso do mensalão. Só acredita que o STF pode sofrer, por mais que ele esteja convicto, seja um jurista renomado, ele esteja convicto, o STF não pode sofrer um desgaste popular? O Luiz Barroso já falou que não se importa com o que sai nos jornais e com a população nesse caso. Mas se importa, viu? Ele diz isso, mas se importou. E
quem é que não se importa com a opinião pública? Só se for alguém completamente fora da realidade democrática. Você vive em sociedade e claro que você quer saber do conceito em que você goza. Uma preocupação de alguns juízes, e a gente sente isso, é de que o Supremo Tribunal teve, nessa conturbação geral, insatisfação, manifestações, o Supremo estava, apesar de alguns juízes serem muito criticados, mas o Supremo era um pouco um guardião de uma certa dignidade democrática no Brasil. A Câmara muito criticada, muita denúncia de corrupção, deputado presidiário, uma aberração, o Executivo com denúncias, uma faxineira que é de fachada, está aí, já saiu, já voltou, o Ministério do Trabalho está aí demonstrando, crises, mais crises, e o Supremo era um pouco um certo poder de respeito na sociedade. Vai ter um impacto se conceder o embargo infringente? Vai, sabe por quê? Porque a opinião pública não está discutindo o que é a técnica jurídica, não é o que é embargo infringente, embargo de declaração. O que está é, inclusive, aquilo que o PT está tentando utilizar. É que, politicamente, é como se fosse uma absolvição dos seus mensaleiros. Ou que foi um julgamento de exceção. Só acredita mesmo se o povo... E quando, aí é bom que se diga, quando não significa coisíssima nenhuma disso, porque vão para a cadeia, qualquer que seja o resultado. O que vai acontecer, pode demorar o que vai acontecer é que pode demorar e mais do que isso. O que pode acontecer é que alguns podem não ser punidos pelo crime da formação de quadrilha, que tem uma prescrição recente. Sabe por quê? Até porque o nome formação de quadrilha cria um certo frenesi. Mas é uma pena pequena. Daqueles crimes, o pé Mas parece que o José Dirceu, no caso dele, pode sair do fechado para o semiaberto. Mas é pequeno, não é grande. Apenas porque, se não for aplicada essa pena, ele diminui para menos de 8 anos, que é a pena que significa regime fechado. Para baixo, menos de 8 anos, é um regime aberto, ou semiaberto. Então, será mudança de regime, mas não vai livrar nenhum deles da cadeia. A noite é na cadeia. Vamos ter isso, por quê? Para não também pensarmos que isso significa absolvição, não é nada disso. O senhor partilha da ideia que o PT já respondeu para esse processo eleitoralmente, que não afeta mais o partido, uma vez que Fernando Haddad foi eleito prefeito de São Paulo depois do escândalo do Mensalão, Lula foi reeleito depois do escândalo do Mensalão. O senhor acha que não tem efeito eleitoral? Olha, isso não precisava ter o PT no proscênio. Maluf já deu demonstração disso. Então, o malufismo está aí e permaneceu e ganhou a eleição. Mas hoje em dia não tanto. Ao longo da história. Sim, mas perdeu. Perdendo substância. Tudo bem, e o PT está perdendo. O PT não era aquilo que foi. Perdeu e perdeu uma coisa que não adianta, é aquilo que eu digo. Pode até ganhar a eleição, mas não ganha mais conceito. Porque está indelevelmente marcado, é o partido que patrocinou um dos maiores escândalos de corrupção da história da República Brasileira. Presidente. Isto está indelevelmente marcado. Na opinião pública brasileira, não tem como você desassociar PT do Mensalão. Os ministros... Você pode até ganhar a eleição. Infelizmente, o rouba mais faz, tem aqueles que acham que não tem nenhum problema. E você pode estar ganhando, eu já vivi isso, quando lá em Pernambuco, nós combatíamos os velhos coronéis de carne e osso. Ganhava a eleição e faziam o que o diabo não faz. Eu não sei nem se Dilma está se mirando nisso quando diz que para ganhar a eleição vai fazer o diabo. Faziam de tudo. Então, é uma crônica infidável, inclusive de crimes. Então, os coronéis faziam isso. Lula é hoje o grande coronel moderno, com cartão eletrônico.
Não é outra coisa esse Bolsa Família do que isso. As pessoas estão ali, conseguem inclusive camuflar o nível de desemprego no Brasil, porque aqueles jovens que estão no Bolsa Família não procuram emprego, então não aparece nas estatísticas nossas do desemprego, sabia disso, né? E é uma população que não é pequena. Mas o senhor, no início do governo, apoiava o Bolsa Família? Não, eu nunca fui muito favorável. Muito favorável ou pouco favorável? Não, eu sou contrário ao Bolsa Família como programa permanente, como bandeira de governo. É emergencial. Mas o próprio Ministério do Desenvolvimento tem feito as portas de saída, chamadas portas de saída. Não tem dado certo. Não. Vamos parar com isso. Lula fez festas para dizer que tínhamos mais 1 milhão de famílias no Bolsa Família. A Dilma fez agora o absurdo, né? Nesse ano de 2013, criou, ampliando o núcleo familiar, que não era mais de criança de 6 anos, era adolescente de 15. Como? Não só transformam na grande bandeira, como ampliam. Não tem nada de porta de saída, ao contrário. Já virou um programa eleitoral, então, no seu ver? Um programa eleitoral e pior, a falta de um projeto de desenvolvimento nacional. Porque alguém ficar pensando que eu vou ter futuro com aquilo, é evidente que não vou ter. Eu posso ter um presente melhor, mas futuro nenhum. Eu fiquei perguntando a algumas pessoas lá em São Paulo, eu chego lá e pergunto, alguém veio para São Paulo na década de 70, de 60 a 70, o grande desenvolvimento de São Paulo, para receber Bolsa Família, ou veio para trabalhar? Ou veio para produzir? Aqueles nordestinos que lá vieram para trabalhar. E daí a potência que é São Paulo, daí o desenvolvimento que tem. O Nordeste, qual é o desenvolvimento que vai ter? Salvo vegetativo, porque isso não gera nenhuma riqueza, isso é uma mera transferência de renda. Claro que melhora o presente, mas que futuro tem isso? Se você pegar os indicadores sociais e humanos, o IDH e os indicadores, você vai ver que continua lá o bolsão dos piores indicadores do Brasil. E é onde você tem o grosso do programa Bolsa Família. Eu sou contrário a isso. Claro que eu sou quase que muito isolado. Eu diria que eu não sei nem se no PPS todo mundo aceita muito essa minha posição. Mas eu sou uma posição contrária. Isto é uma política de funcionalidade conservadora. Você está mantendo a mesma estrutura, o mesmo status quo, a mesma subordinação, o mesmo pobreza, bolsão de pobreza que você tem do Norte e Nordeste. Mesmo que tenha crescido, mas continua sendo ali onde você tem os piores indicadores. Tem aqui no Twitter, tem algumas perguntas. Cláudio Carrali pergunta sobre solidariedade. Ele disse que o partido de Paulinho da Força seria para agregar aqueles que pretendem apoiar Eduardo Campos. Como é que o senhor está vendo esse solidariedade? Olha, não me parece, até porque o Solidariedade está imaginando atrair parlamentares com ligações muito concretas com os governos estaduais. A questão nacional é uma questão até meia difícil de definir, porque Paulinho hoje está numa posição contrária a Dilma. Ele tem, não sei se é só um conflito por questões sindicais e trabalhistas, ou tem a ver também com a política. E também se fala que não é muito vinculado a Eduardo, não. O Solidariedade parece que tem alguns setores com maior simpatia até pelo Aécio. Mas também não sei. Hoje, olha, infelizmente, o partido hoje ainda não definiu. Está muito naquela de que precisa agregar parlamentares para se transformar num grande partido. Eu não sei. Realmente eu não tenho indicação para onde ele vai. Vou deixar o nosso abraço aqui do Frente a Frente para o Ricardo Veigas, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro, André Luiz, de São Paulo, Adão de Barros, do Rio, Carlos Wilker, da Bahia, e a Marina Costa, de Salvador. Agora tem duas perguntas em uma aqui. O Valdivino Rodrigues, de Uauá, Bahia, e a Luísa Monteiro. O Valdivino pergunta o seguinte: o senhor e seu partido foram oposição ao governo FHC com José Serra a ponto de apoiar o Lula e agora quer apoiar de novo o José Serra.
E a Luísa Monteiro diz o seguinte: como um partido com a história do antigo PCB se coloca na alternativa em aliança com o PSDB, um partido que teve uma prática neoliberal? Olha, isso é um grave equívoco. Não conhece bem o que é que significou a história do PSDB. PSDB social-democrata. Todos são sociais-democratas. Não é isso. O PSDB surge da ala esquerda do PMDB na Assembleia Nacional Constituinte. E eu quero dizer que o PMDB, na luta de resistência democrática, foi um dos partidos mais importantes que a história do Brasil conhece. Não vamos falar do PMDB de hoje, vamos falar do velho MDB, do PMDB, que nós, os comunistas, lá trabalhávamos juntos. Eu não trabalhei muito junto do PT, porque o PT nunca trabalhou muito junto das forças democráticas. Sempre teve política isolacionista. Não foi um grande parceiro na luta contra o regime militar. Quer que eu dê um pequeno exemplo? O PT legalizou-se com a reforma política do Golbery do Couto Silva. Nós, os comunistas, não fomos legalizados. Continuamos na clandestinidade. Será que ninguém se lembra disso? Está ela falando aí. E quem é que era solidário conosco? Não foi o PT, não, que foi para lá e construiu-se como partido. Quem ficou solidário conosco foi o PMDB, que aguentou nós comunistas lá dentro. E o PMDB de esquerda junto conosco. Mário Covas na liderança, Zé Serra, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso. São democratas e de esquerda que merecem o nosso profundo respeito. Como é que o senhor avalia o PMDB? Que eu não tenho, naquele momento, e não tinha, com o que o PT fazia conosco, na luta contra o regime militar. Como é que o senhor avalia o PMDB hoje, que já foi um partido tão importante? O senhor mesmo integrou o PMDB, o MDB. Mas eu era do PCB, era porque não podia. Sim, não podia. Era mas na olha, época que ainda não podia. O PMDB, qual é a avaliação que eu faço? É um partido democrático. Tem todos os seus problemas. Vale para tudo. Não. Isso não é... O fato de ser governo sempre, ou buscar sempre ser governo, mas ele tem um compromisso, pelo menos um núcleo maior no MDB, que vem com a sua história, com a democracia. Quer que eu lhe dê um exemplo? Henrique Eduardo e Renan assumiram a presidência da Câmara e do Senado. Muito criticado do ponto de vista pessoal, denúncias dali, lá, mas o fato concreto é que eles se posicionaram muito claramente que não inventasse, e o PT não inventasse, porque eles não aceitariam, qualquer atentado à liberdade de imprensa. Não tinha controle de imprensa com eles. Recordam-se disso? Isso já é um passo adiante. Por quê? Porque se tivéssemos com o PT lá, muito provavelmente estaríamos com a presidência da Câmara, como fez o Marco Maia, que queria, inclusive, transformar como se lá fosse um velho aculto de punidos pela justiça que iam se homiziar na Câmara dos Deputados. Lembram-se disso? Então, esse é um PMDB, apesar de todos os seus defeitos, e tem muitos, ele pelo menos guarda talvez essa sua história, que é bom para o Brasil no momento em que a democracia, de vez em quando, é atingida por aqueles que hoje estão no governo e não têm muito respeito à própria democracia. O senhor acredita que o PMDB vai ficar com Dilma Rousseff até o final? Com Dilma? Ou vai rachar? Olha, se Dilma continuar tão mal como está, é capaz de saírem. Olha, não, essa pesquisa mesmo que saiu no Paraná é muito interessante. Dilma é presidente da República e a pesquisa indica que ela está com 36% dos votos. Segundo os especialistas, já é o suficiente para se reeleger. Porque vai chegar lá na frente, a tendência como é governo, usa máquina. Denise, vamos fazer o seguinte. Tira esses especialistas da tua, Por falar da tua frente. Deixa eu mostrar por quê. Deixa eu mostrar por quê. Esses especialistas diziam que Dilma era imbatível e iria ganhar no primeiro turno. Lembra-se disso? Não. Esses especialistas deviam ter um pouco mais de cuidado. Agora, hoje... Deviam ter um pouco mais de cuidado. Eu estou querendo dizer que por hoje, aí disse, Dilma recupera-se. Está bem, com 36%, ela vai ter riscos de voltar Lula. Dizem que ela consultou ela não João é uma Santana candidata forte, é uma candidata fraca. 36% para ir para uma reeleição,
é de uma fragilidade muito grande. Só Dizem digo que ela isso. conquistou... E não tem especialista que vem para mim dizer o contrário. Diz que ela consultou João Santana para decidir sobre o cancelamento da viagem aos Estados Unidos. Inclusive, hoje o Palácio divulgou uma nota dizendo que foi uma ideia dos dois. Como é que o senhor viu esse cancelamento aí do encontro dela com Obama? Você veja o risco que o Brasil está vivendo. Você não tem uma política externa, você tem um marqueteiro dizendo o que é bom ou não é. O Brasil é muito maior do que isso. Isto é uma indignidade. Como é que o Brasil pode ter relações internacionais levando em consideração o que um marqueteiro diz, porque vai ser interessante, o povo vai gostar ou não vai gostar? Isso, evidentemente, é a demonstração da pequenez que esse governo tem. Bom, nós estamos indo para o nosso último bloco do Frente a Frente. Eu vou pedir um intervalo. Nós entrevistamos hoje o presidente do PPS, Roberto Freire. Ainda dá tempo de você mandar suas perguntas para 0 Operadora 17 33558432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o meu Twitter que aparece aí na sua telinha. Voltamos já. Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente. Eu e Leandro Mazini entrevistamos hoje o presidente do PPS, Roberto Freire. Deputado, tem uma série de perguntas aqui no Twitter. Por exemplo, Cláudio Carrali quer saber se existe, quais seriam os partidos que poderiam compor com o PPS ou seria uma chapa puro sangue. Ele quer saber, na verdade, se o PPS vai lançar candidato de qualquer forma à presidência da República no ano que vem. O Cláudio Carrali é lá de Pernambuco, inclusive. Eu conheço bem. Olha, não tem como a gente dizer quais serão as coligações. Agora mesmo a gente estava discutindo se o PMDB fica com Dilma. Se o governo a gente não sabe bem quem vai ficar, imagine no campo da oposição. Isso vai ter avaliações, como se encontra a candidatura. Não temos como agora dizer se vamos ter quais partidos conosco, ou se teremos partidos conosco. Isso é um processo que está em aberto, né? Eu diria só que esse governo está começando a ficar preocupado, porque essa saída do Eduardo Campos... É muito simbólica, né? Muito, mas não é só porque simbólica, não é um partido, é um sinal... É um partido de esquerda que se afasta... mas não é, não. Até porque não é sinal... Já alguns partidos de esquerda já tinham afastado, nós, o PSOL, surgiu inclusive como uma dissidência do PT, então já tinha saído. É mais do que isso, é a busca de uma alternativa ao que aí está. Né? Começou e Eduardo Campos já deu algumas indicações de que isso aí estava esgotado, que era necessário buscar um novo projeto. Ele disse de uma forma figurada, fazer mais, fazer melhor. O fato é que começa a ser discutido alternativas. E isso é muito bom para as oposições, oferece um espaço maior, porque gerando dissidência de um bloco político que hoje está no governo. Sem José Serra, qual é a preferência? Entre os três que estão colocados aí, Marina? Não dá para saber ainda, não? Não dá. O que eu posso dizer é que... tão antecipado? É, né? Muito antecipado. Embora hoje já eu, pelo menos... com clareza de que vamos ter Eduardo como candidato. Já é uma novidade, porque dos últimos anos, desde Itamar Franco, nós convivemos com um duopólio eleitoral do PT contra PSDB e vice-versa. Não está faltando uma reedição de 1989, não? Tinham vários candidatos e um debate mais plural, sem marqueteiros, exatamente. Tinha Pedreira, tinha Enéas, tinha Cova, tinha Covas. 89 foi fim de um ciclo. Mas a gente não está precisando de um novo ciclo, não, presidente? Podemos ter, eu não estou dizendo. Já temos três aí, o Eduardo Campos, Dilma e Aécio Neves, provavelmente. Mas olha, o que eu digo, que ali foi o fim de um ciclo da ditadura militar. Tanto é verdade que uma coisa que não se diz muito é que o segundo turno da eleição de 89 foi entre dois outsiders. Lula e Collor.
Ulisses Guimarães, Collor, todos os políticos Covas. tradicionais ficaram quem estava um pouco na política que via, vieram dois completamente, eu diria, irresponsáveis, achando que caça aos marajás resolve. Lula era contra tudo e contra todos. Então, era uma coisa que foram os dois porque eram quase como uma novidade. O senhor acha que o novo para 2014 seria mais Aécio ou mais Eduardo Campos? Não, mas aí é que eu digo. A mudança é a dominante em 2014. O país precisa estar querendo mudança. Quem vai representar não necessariamente é o novo. A mudança vai exigir também segurança. Quem é que tem capacidade de efetivamente fazer a mudança? Né? Não é o... Segurança de quê? Porque também existe uma parcela da população que não quer mudar muito o que está aí, né? Quem está com Bolsa Família, quem está com... Não. A mudança, quem foi beneficiado pela Minha Casa Minha Vida. É algo que está evidente, Denise. Você não pode continuar com essa política econômica, ou aliás, a não política econômica. O governo não sabe o que fazer. O governo reage dia a dia. O governo faz política Está sem planejamento? A granel. Está sem planejamento? Isso, é isso? Claro. Está sempre correndo atrás do prejuízo. Então, Então o que é que está acontecendo? Você vai para empresário, você vai para trabalhador, começa sem saber como é que nós vamos. Né? Os setores da economia. Então, isto será um tema em que vai se cobrar qual é o projeto de cada um. Isto vai ser, eu diria a você, que temos uma vantagem na oposição, que são mais ou menos Aécio, governador de Minas, e foi um bom governador. Você tem Eduardo Campos, que está considerado um dos melhores governadores nessa safra atual. E você tem Serra, que é reconhecidamente um grande gestor. Foi um grande executivo, grande governador, grande ministro da Saúde. Então a oposição está muito bem aparelhada para esse debate. Agora, precisa dar substância. Qual é o projeto? Eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai levar a sociedade a um bom debate sobre os caminhos do Brasil, inclusive na questão que aqui foi levantada de uma política externa. Você vai ter que começar a discutir o que é que o Brasil está querendo com essa política. Presidente. O isolamento, junto com quem não significa politicamente, nem economicamente. Olha, com todo respeito a Evo Morales, pode ser muito importante para a Bolívia, mas para o mundo não significa nada. O Brasil significa pouco. O que é que a Bolívia está significando nesse mundo aí com a China, com a União Europeia, com os Estados Unidos, com os países emergentes? Ele pode ter importância e tem para a Bolívia. Mas para o mundo, o que é que ele está significando? Alguém vai ficar, nem Chaves, com todo o seu histrionismo, mesmo falando com o passarinho hoje. Presidente. Via Maduro, né? Só gostaria de mandar o nosso abraço aqui para o Francisco Rodrigues, lá de Petrolina, o Fabrício Veronese, Yulo Cesari, o Valdo de São José dos Campos, o Paulo César Gomes de Batatais, São Paulo, o Roberto Cavalcante, meu amigo lá de João Pessoa, a Beatriz, o Walter Galvão e a Soni Lacerda. E as perguntas que não forem feitas aqui por falta de tempo serão encaminhadas à assessoria do presidente Roberto Freire, do PPS. O Aloysio Júnior e o professor Haroldo Pereira, lá de São José do Rio Preto, São Paulo, querem saber como está o PPS em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Olha, estamos lá fazendo, inclusive, os nossos congressos municipais, depois haverá o estadual, e nós vamos realizar o Congresso Nacional do Partido em São Paulo, na capital, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. Já está definido. Momento de reorganização, reestruturação. Eu acho que nós vamos chegar já em dezembro com cenários mais ou menos definidos. O senhor acha que ali no encontro o senhor vai saber se o partido está mais para Aécio ou para Campos? Eu acho que em dezembro vamos, porque vem delegados de todos os estados. Porque esse congresso é delegados municipais para o Congresso Estadual e o Congresso manda delegados para o Congresso Nacional. Isso já vem um pouco, porque o nosso documento base não está definindo encaminhamento de candidatura, mas está definindo, por exemplo, que nós precisamos discutir uma nova política, uma nova economia, um novo governo. Ou seja, nós estamos discutindo no Congresso algo que vai resultar em um novo governo.
quem pode representar isso. Se for a candidatura própria ou dos candidatos no campo posicionista lá definido. Que houve o Sem PPS? poder definir hoje, que você está doida para que diga se é Eduardo ou se é O que houve com o PPS da Paraíba? Há uma nova executiva lá? Olha, foi uma... eu acho que foi uma coisa até boa. Conseguimos lá um certo consenso. Paraíba um pouco conturbado. Em um determinado momento fiquei até meio preocupado que tivéssemos que fazer opções e que não era bom, dividindo o partido, excluindo talvez parcela importante, e se chegou a um bom termo numa nova executiva para organizar o Congresso do partido, em que os representantes vão trabalhar em prol do partido. Uma coisa que eu dizia, não adianta querer agora decidir o rumo que nós vamos tomar na Paraíba. Cada um pode imaginar o rumo que ele acha melhor, mas não vai ser decidido agora. Vamos crescer, por quê? Ao optarmos por um rumo, vamos mais forte. Então, essa coisa que eu acho que funcionou lá e conseguimos um consenso, ainda bem, que coisa boa. Que rumo o partido vai tomar em São Paulo? Olha, a tendência hoje é de manter-se no apoio ao Geraldo Alckmin. Nós, inclusive, fazemos parte do governo. A tendência é de apoio ao Geraldo Alckmin. Eu acredito que é amplamente majoritário. Olha, isso. Tem uma provocação para o senhor aqui, de Edivaldo da Silva Plaza, lá de Itu, São Paulo. Ele diz o seguinte: apesar dessa raiva visceral do senhor contra o ex-presidente Lula e o PT, o excelentíssimo deputado do nosso querido estado de Pernambuco foi eleito por São Paulo. O senhor não acha, não encontra nada de positivo nos últimos 10 anos do governo PT? O que o senhor citaria de positivo? Olha, eu não vou dizer o que é que parece positivo. Tem tanto governista que pode fazer isso para atender a ele. Não precisa de mim. Para que ele quer que eu diga algo de positivo? Ele enumerou vários aqui, mas é por falta de tempo. Você me permite, Edivaldo, não posso citar. Mas ele fala, por exemplo, queda do índice da mortalidade infantil. Isso é um fato. Sim, daí isso vem, não é com Lula, isso vem já há algum tempo. Mas melhorou muito nos últimos 10 anos. O Ministério da Saúde tem acompanhado. Não é muito verdade, não. Até porque os indicadores humanos do Brasil cresceram muito mais no governo Fernando Henrique. Olha, eu não vou pedir ao Edivaldo... Tudo é relativo. Eu não vou pedir ao Edivaldo que ele me diga quais são os erros do governo do PT. Não precisa ele fazer, eu faço. Ele faça os elogios ao governo, não cobre de mim. Me faça esse favor, eu sou oposição. Eu não vou cometer, e isto ele precisa saber, diferentemente do PT, eu não costumo inventar, mentir ou não dizer aquilo que é a verdade, pelo menos a minha verdade. Eu não vou fazer desonestidade com o PT. Se for para estar fazendo elogio, eu calo. Não sou obrigado a fazer, mas não vou dizer mentira naquilo que não concordo. Se ele quiser saber, por exemplo, em hora nenhuma eu disse que Lula não teve uma política de salário mínimo que deu continuidade a de Fernando, ampliando os ganhos do assalariado brasileiro. Pronto, para satisfazer um pouco ele, talvez o ouvinte. O Francisco Rodrigues de Petrolina, que eu até citei, ele perguntou, esqueci, por que o senhor não volta ao seu domicílio eleitoral para Pernambuco? Continua em São Paulo? Vou continuar em São Paulo, até porque, olha, não foi fácil a minha ida para São Paulo, não. Eu costumo dizer que poucos brasileiros fizeram o que eu fiz, de sair de um estado menor e ir para um estado maior. Eu conheci Brizola. Leonel Brizola. Que saiu foi governador dos dois. E foi governador do Rio Grande do Sul e saiu para São Paulo. E depois de ter tido uma grande gesta, que foi a campanha da legalidade, dele garantir que o golpe não fosse dado. Quase morreu lá. Quando o Jânio Quadros renunciou. Então, um grande brasileiro. Eu não estou querendo me comparar a Leonel Brizola. Cada um pensa o que quiser. Mas são poucos os brasileiros que podem dizer que honrei Pernambuco como parlamentar e estou honrando São Paulo. São poucos que podem dizer isso. Um pouquinho rapidamente na questão das votações na Câmara dos Deputados. O que a gente vê é que as medidas provisórias viraram verdadeiros jumbões. Elas chegam na casa com 6 artigos, saem com mais de 40. Primeiro foi a 615, teve a 619 agora, que inclusive botaram um artigo lá, que foi o que levou Garotinho a chamar
a lei dos portos de lei dos porcos. Porcos. E tem, que Tem é uma pior ampliando hoje. os de 93. Tem uma pior. Como é que vai resolver esse Olha, problema? Não, parece que houve um acerto Mas da isso só presidência. vai lá para frente, ainda tem um monte de medida mas é porque provisória as que ainda outras vai já ter esse tinham negócio. passado pela comissão. Então, o que é que fizeram? Aquilo que já foi aprovado na comissão vem para plenário, tudo bem. Todas as outras que entrarem agora, a Câmara não vai mais Acabou a aceitar porteira, fechou a o porteira. contrabando, o penduricalho, vai cumprir uma lei que é uma lei de 95, que é uma lei complementar. E que a gente sempre brigou, entramos na justiça e não conseguimos. Essa coisa virou uma prática nociva, né? Vem do executivo e que também tem a contemplação todo o arcabouço completa, jurídico do país, né? Porque fica um Tem penduricalhozinho uma hoje cada... pior. Tem uma hoje pior. Qual foi a de hoje? Repare, teve uma medida provisória que era isentando de PIS e COFINS empresas os combustíveis das empresas de transporte coletivo nas cidades. Havia um projeto do deputado Mendonça Filho, lá de Pernambuco, e este projeto foi aprovado. O projeto era idêntico à medida provisória mandada por Dilma. Foi aprovado o projeto de Mendonça Filho. A Dilma sancionou o projeto. Ou seja, automaticamente tornou-se efeito a medida provisória que ela mandou, porque foi aprovado um projeto e sancionado por ela. Mas o que é que fez a comissão mista? Você sabe o que é que fez? Um abuso total. Tirou aquilo que era a medida provisória, que eram esses 2 artigos apenas, que foi transformado em lei no projeto de Mendonça Filho, tirou isso e colocou Vale Transporte, uma série de outras coisas. Absurdo. Eu entrei hoje na mesa do Congresso com a questão de ordem para que fosse tornada prejudicada essa medida provisória. Claro, não tem sentido mais ela tramitar, né? Muito menos com coisa diversa daquilo que foi na origem. Perdeu. Pois bem, então para você ver os absurdos. E é absurdo que é feito pela base governista e é feito pelo governo. Eu espero que agora o Henrique Eduardo e as lideranças tomem tento e deem um mínimo de seriedade à tramitação de medida provisória, que já é um problema grave de subordinação do Legislativo ao Executivo. Gostaria de voltar ao caso do STF, que amanhã retoma o julgamento. No caso de cassação na canetada, digamos assim, só acredito que o Henrique Alves vai cumprir? Ou ele vai empurrar para o plenário? Ele tem como usar algum artifício para empurrar para o plenário, para não chamar a responsabilidade para ele? Algum artifício regimental? Ele tem que cumprir. Não, depois dessa, a Câmara não vai mais colocar. No entanto, é verdade que a Câmara e o Parlamento está atuando em 2 frentes. O fim do voto secreto na cassação dos mandatos e a emenda, a PEC, que foi aprovada no Senado, do Jarbas Vasconcelos, de perda imediata de mandato, perda caso imediata, de quer dizer, tira qualquer nível de contradição. Então vai ser na canetada mesmo? Não, vai ser... Não tem como driblar? Não é canetada, é uma decisão da mesa, mera declaração. Não é nem decisão, é uma declaração. Por quê? Vai ter que acatar a justiça. Porque é muito simples. Você condenado criminalmente, você perde o direito político. É a Constituição que diz, textualmente. E sem direito político, você não pode ser parlamentar, você não pode exercer mandato, você não pode exercer cargos públicos. Como é que pode ser representante do povo? Isto é uma estultice, é um impressionante. Como ministro do Supremo Tribunal, não assim entendia. Então, agora é simplesmente mandar para a Câmara, que é a Câmara que tem que caçar, claro, mas por mera declaração. E tem mais uma questão em relação a esse processo. Qual é a sua aposta amanhã? Para a gente fechar. Para a gente fechar. Olha, eu não vou. Eu só fico imaginando que o ministro Celso de Mello foi talvez o ministro dos mais duros na condenação dos mensaleiros quando do julgamento. Os seus votos eram votos que o Brasil todo acompanhava. Pode ter toda uma admiração pelo relator Joaquim Barbosa, mas os votos do Celso de Mello eram os votos que mais chamavam a atenção, bem fundamentados e pela dureza. Dureza, em alguns momentos, chocava até.
né? Ministro dizer do que foi a ignominiosa quadrilha que tomou de assalto o poder na República Brasileira. Um ministro desse me merece o respeito, a coragem que teve. Eu espero que ele tenha de entender que o Brasil já espera há muito tempo a condenação, tal como eu estou fazendo hoje na televisão, no horário do PPS. O Brasil todo espera que mensaleiros vão para a cadeia. E sobre a aposta de Joaquim Barbosa no caso do acolhimento dos embargos infringentes por parte do Supremo, né, uma vez com voto, se Celso de Mello votar a favor dos embargos, dele renunciar ou dizer que olha, eu não sei se do tribunal, vou dizer, o senhor acredita que isso pode acontecer? Nós temos 30 segundos, perdão, presidente. Mas olha, eu não sei se a sociedade brasileira lembra, por exemplo, de Adalto Lúcio Cardoso, que julgou a toga e era foi embora. Ministro do Supremo. Quando a ditadura militar acabou com o habeas corpus, ele entregou o cargo de ministro e foi embora. Não sei se vamos ter uma reedição disso, não sei. Mas eu acredito que nós vamos ter grandes frustrações se isso acontecer. Muito boa noite, então, presidente do PPS, Roberto Freire. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi uma honra recebê-lo. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação aí. Obrigado a vocês. Boa noite, Denise. Boa noite, Leandro. Boa noite, presidente. Boa noite para você que nos assistiu. Até o próximo programa.